Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza Maia. Depois de uma primeira parte incrível de Diego Ventura, temos uma segunda parte melhor ainda. A gente já começa lembrando que para ouvir um podcast você pode fazer pelo Spotify, pelo Deezer, pelo agregador de podcasts, que eu particularmente considero a melhor forma, ou até pelo YouTube. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net, quem nos patrocina de semana a semana. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas suas redes sociais, Instagram, @GuiCalil, @Lanzamaia, Twitter, @GuiCalil, o nosso telefone, Telegram, grupão do WhatsApp, grupão do Telegram, WhatsApp para mandar áudio pra gente. Você quer tomar falinha, né? Não tem jeito, velho. A falinha é inevitável. É 31 97518 9609, senhor. Convidamos os nossos ouvintes a participar do grupo do Telegram, como não fez o terceiro colocado do Sunday Million, Neto Gol. Neto Gol foi pódio do Sunday Million, ele era do grupo do WhatsApp e não migrou para o grupo do Telegram, mas teve ele lá com a gente no grupo, exatamente, ele está esperando ou o Zuckerberg liberar 10 mil usuários no WhatsApp, ou finalmente ele baixar o Telegram que não anda em alta pelo Brasil não, né? O Telegram tá num momento difícil. Num momento difícil da carreira dele todo, mas em compensação nosso grupo tá voando. Exatamente, pelo menos algo está salvando daquela bagunça. Exatamente. Lanzinha, essa semana não vamos falar de jogo, né, cara? Tivemos um casamento de duas pessoas envolvidas até o pescoço com o poker, um casal querido demais. Falei no casamento, né? Exatamente, o senhor foi para o palco. Fui para o... Exatamente. Altar. Exatamente. Fui para o altar, o casamento maravilhoso do senhor Ari Aguiar, entrevistado do programa, e Josiane Zani, que é nossa... responsável comercial pelo PokerCast, um casal de amigos queridos nossos aqui do PokerCast. Fomos eu, você e o terceiro idiota, Leonardo Cansado, para um casamento que foi nada menos do que maravilhoso, fantástico, numa capela lindíssima projetada pela Alina Bobardi, um casamento espetacular, presidente federal Elton, Vitão, enfim, não vou nem começar a citar nomes porque nós vamos fazer injustiça com certeza, né? Sensacional o casamento, parabéns aos noivos, felicidade a todos. Lindo, bacana demais a conta. Cara, o que me alivia é que meu discurso não foi filmado. Então eu fui... Ou foi? Não, eu fui 2 vezes a São Paulo. Ou foi? Talvez por... Tinham vários telefones celulares tem isso. apostos naquele Exatamente, momento. Mas... Te garanto que eu não filmei, mas alguém pode ter filmado. Sim, eu fiz 2 discursos em casamentos em São Paulo do poker. Casamentos do poker em São Paulo. O outro foi do Felipe Fio. O do Felipe eu imagino que tenha sido filmado. Esse aí, cara, melhor assim. Deixa sua foto, tão melhor, né, cara? Já tem tanto áudio gravado nosso que tá bom sem gravações. Mas o senhor foi bem, isso é que vale. Muito obrigado, professor. Notícias. WSOP? WSOP, claro, né? Como não começar pelo evento mais importante do nosso ano, a Copa do Mundo do Poker? Bom, direto pro Millionaire Maker, $1.500 no Limit Hold'em, evento número 19, 8.809 atletas da mente. Exatamente, Lanzinha. Esse evento eu lamentei, cara. Na terça-feira, enquanto ele era jogado, eu vinha fazendo minha live. Eu e Vitão estamos fazendo uma live todas as terças-feiras no Grupo Super Poker. A gente tá fazendo essa live e eu comemorei muito a chegada do Japão. O Kazuki Keushi, que foi o segundo colocado, chegou gigantesco no Heads Up. Gigantesco, enorme, com ficha pra caramba, mas acabou perdendo ali pro John Gorsuch, dos Estados Unidos, John Gorsuch, talvez, provavelmente, que puxou $1.345.000, valores arredondados, como sempre. E a fala do campeão foi a seguinte: eu não ganho um torneio desde aproximadamente 2013, aqueles torneios de bares. Parabéns pela conta do japonês, então. Exatamente, cara, e ele deu uma comemorada tão arrogante quando ele puxou um pote do japonês, que eu falei, cara, tomara que ele não ganhe. E ele ganhou. Só faltava não. Essa torcida. Cara, Esquadra Brazuca em ITM. 16º, o senhor arrumando os pontinhos com o João Simão, puxando quase $60.000.
Caneoa, como é que nós vamos falar? Porque tem várias coisas pra falar. Olha, é Caneoia. Então Mas eu chamo de Cane, que eu acho que com Cane não tem como errar. Cane. Então vamos de Cane. 23º Cane, $47.820. 39º Manuel Filho. 48º Bruno Foster. 55º Carlos Alberto. Esse não dá. 366 Bruno Casotto. 526 Rogério Siqueira. E Marcelo Giordano, que tá fazendo um estrago. Ele tá me lembrando aquelas campanhas do Fernando Brito, que todo dia a gente citava o nome dele, cara. Marcelo Giordano tá fazendo de fato, hein, Lanzinha? Você vai ver o nome dele algumas vezes ao longo desse programa. Ele ficou na posição de 922. Aí sim, tomara que ouçamos muito o nome dele ao longo de toda a cobertura da WSOP. Evento número 20, $1.500, 7 Card Stud. Tivemos 285 atletas da mente. Um campeão alto astral demais. Que cara legal. Ele teve envolvido recentemente em polêmicas quando lançou um livro e aí ele foi acusado de estar devendo na comunidade do poker e tal, não sei o quê. Um monte de choradeira a respeito de Eli Elezra ou Eli Elezra, dependendo de onde estão falando. Exatamente. Ele foi um dos jogadores mais divertidos da história do High Stakes Poker, o melhor programa da história do poker mundial. Puxou $93.766 e o quarto bracelete dele. Cara, sensacional. É o terceiro bracelete dele só em stud. E, cara, ele falou o seguinte: quando eu fui pra Cabo, eu disse aos meus amigos, eu vou ganhar um bracelete esse ano e vai ser no stud. E não deu outra, cara. Um cara alto astral, engraçado, divertido, bacana. Eu tenho um carinho muito especial por esses nomes antigos do poker, a velha guarda do poker, e ele é um desses caras. Segundo colocado também, lenda do poker, Anthony Zino, $58 mil. Nesse torneio que tivemos André Acari pontuando pra nós. Vamos, cavalinho, 38º, puxando $2.437. Evento número 21, $10 mil no limit Deuce to 7 low ball draw para 91 entradinhas. Exatamente, torneio de single draw também, vale lembrar, a gente já explicou isso da última vez, no torneio passado. O campeão foi o Jim Betchell, puxou $254 mil, número arredondado, e ele tinha sido campeão do main event da WSOP em 1993. Esse foi o segundo, esse bracelete seguinte dele foi a maior distância entre braceletes de um jogador da história da WSOP. Quando ele foi informado disso aí, ele falou o seguinte: bom, eu não sei se isso é um recorde bom de se ter. Provavelmente não, né? Exatamente, mas eu tô feliz de tê-lo, então vou colocar isso aí, então vou mandar ver. Até porque vai ter muita gente que vai cravar um bracelete nunca mais, então quer dizer, já é um recorde melhor. E um do main event, você tá de brincadeira. Esse evento teve alguns grandes nomes na mesa final, Darian Elias na terceira colocação, Parlad Friedman, Joe Roberto Belandi, Paul Volpe, e na sexta colocação tivemos o brasileiro Pedro Bronfman. A gente tinha falado dele no programa passado, que é o cara que fez as trilhas sonoras de um monte de filme de tiro. Ainda você fez aquela piada maravilhosa que você fez. E parabéns então aí pro Pedro, puxou quase $42 mil. Muito bem puxado, senhor. E mais uma mesa final para o Brasil. Exatamente. Ele que foi inclusive 388 no main event de 2016 para quase $30 mil. Evento número 22, $1.000, Double Stack, No Limit Hold'em, 3.253 entradas. Lanza, o campeão desse evento foi Jordan Fox, puxou $421 mil e disse o seguinte: estou tendo um bebê no mês que vem, então eu só vim para jogar 3 torneios, esse é o terceiro e eu ganhei. É inacreditável. E adivinha, Lanzinha, na quinta colocação, caminhando para fazer a melhor WSOP que o Brasil fez na história, ninguém menos do que Marco Garcia, o goiano, puxou $107 mil. Ele que é um goiano californiano, porque já está há 10 anos lá na Califórnia. Inclusive tem bandeirinha vermelha, bandeirinha dos Estados Unidos no site da WSOP. Porque eu fui buscar os brasileiros, eles passam batido aqui. Mas deixa eu te contar um negócio, velho. A bandeirinha vermelha é pros caras. Pra gente, o que a gente puder trazer pro Brasil, quando é português, teve aquele português que mora aqui no Brasil, pra gente é tudo bracelete brasileiro, pode esquecer. 34º Gilberto de Assis, aqui de Belo Horizonte, $11.390. 53º estreando em ITMs da WSOP, GM Walter, $7.580. Número 80... Estreando esse ano, que se diga. Estreando em ITM agora. Agora, né? Exatamente. Agora, que acabou de chegar. Isso, chegou agora. Em número 87, Manuel Cardoso, $3.700. Na posição de número 309, Rogerinho Siqueira, $1.800. Na posição de número 441, Vinícius Moraes, $1.500. Bom, direto para o evento número
23, $1.500, delícia de evento, 8 Game Mix para 612 jogadores. Exatamente, quem puxou esse bracelete foi Rami Bulkai, puxou $177 mil, e sobre esse bracelete ele disse o seguinte, são $170 mil, eu tô aqui pela grana. Que beleza, hein? Exatamente. Que declaração. Que declaração esportiva, desportiva, exatamente. Aquela alegria. Ok. E nós tivemos o nosso Murilão Figueiredo na 16ª posição para $7.500. E ele que também já puxou um bracelete, está voando nos catrupes em Vegas. Exatamente. Que venha outro. Já tem dinheiro para jogar os 50k, como você bem disse outro dia. Exatamente. Evento número 25, $600. Pot Limit Omaha Deep Stack, 2.577 jogadores. André Donabedian, norte-americano, puxou $206 mil, e ele disse o seguinte, eu jogo muitos circuitos e tenho um monte de segundas e terceiras colocações, aparentemente eu estava economizando para ser campeão. Justo, tá vendo que diferença? Como ele estava muito mais motivado nessa parada? Exatamente. Tivemos 2 ITMs brasileiros. Na posição de número 210, ele, Felipe Mojave Ramos, para $1.130. E na posição de número 382, nunca teve no ferro, Caio Rei, $875. Lanzinha, ainda sobre esse evento, é o seguinte, pro tanto de Omaha que se joga cash game aqui no Brasil, é pra gente começar a dar uma voada maior no Omaha lá em Las Vegas, hein? Mas a boate que tava barato esse. $600, aí é míssel, bomba pra tudo quanto é lado, nego dando pote. Os caras só tem torneio de $1.000, arrumam de 500, 600, é pote, imagina. Tem toda a razão, não discuto. $2.620 no Limit Hold'em Marathon, evento número 26, 1.083 entradas. Exatamente, Lanzinha. Quem puxou esse evento foi o profissional de pôquer Roman Korenev, foi seu primeiro bracelete da WSOP, para $478 mil, Lanzinha. Tivemos também mesa final brasileira, cara. O gaúcho Gustavo da Rosa Muniz chegou na mesa final desse evento, puxou $45 mil, cara, mas eu vou te contar um negócio, a mão que ele caiu foi asquerosa. As contra as e rei, o flop veio valete dame 10, uma dama ainda deu esperança pra ele no turn, mas o river veio um 5 e GG. De qualquer forma, não dá pra ficar triste. Mesa final de WSOP, nome escrito na história mundial do pôquer, né, Lanza? Exatamente. Em 22º, ele, Marcelo Giordano, $13.780. Em 37º, Igor Pinheiro, acredito que é o Igor Souto, $9.504. E na posição de número 143, joga pra nós, cavalinho, André Acari, 4.050 pontos. Vai ouvir o nome dele aí. Toda hora ele me liga. Tô notando. Lanzinha, próximo evento. Evento número 27, $1.500, 7 Card Stud High-Low Eidor Better para 460 jogadores. Temos mito, hein? Temos mito, tá louco. Michael Mizrachi puxa o bracelete número 5 e ele passa a ser o maior vencedor de bracelete da década, meu amigo. The Grinder, que homem. Que homem, velho. Cara, o The Grinder puxou $143 mil nesse evento. E vou te contar uma parada, Marcelo Lanza Maia. Ainda nem tivemos o Rocket de 50k. Exatamente. Então o torneio que, se ele ganhar esse ano, passa a levar o nome dele, vai chamar The Grinder. Nem chegou. Então, cara, que homem, que puxada e como merece. Parabéns aí, então, The Grinder, pelo 5º bracelete. Não tivemos ITM brasileiro e vamos direto para o evento número 28, $1.000 no Limit Hold'em, 2.477 entradas. E, rapaz, esse foi doído também, hein? Cara, essa foi doída mesmo. Stephen Song puxou esse bracelete, é o primeiro bracelete dele, mas ele já tinha ganho mais de $1,3 milhões em eventos ao vivo. E puxou $342 mil, o grande campeão, que bateu na segunda colocação, Scott Masters, 4ª colocação brasileira, né, professor? Renato Kenny. Aí não é Cane, porra. Cane. O cara, a gente tira um Caneóia para facilitar. Cane, o cara me solta um Kane. Mas eu não sei porque que eu fui no Renato. Eu tenho que falar só o Cane e pronto. É muito melhor. Cara, ele arrumou $113 mil, né? Já tinha voado na série, né? Já é a segunda voada dele na série. Bicho, aí é a história do doping, né? Do meditação é doping, preparação mental é doping. A gente tem uma entrevista fantástica com ele aqui no PokerCast.
E aí ele solta aquela mensagem no Instagram, assim, com a serenidade, velho, que é a tranquilidade de fui quarto, podia ter sido primeiro, mas se tivesse sido 18º, bom resultado, jogo que segue, pá, velho, numa paz, numa tranquilidade, que homem. Na posição de número 193, Lauri Tournier, Pedro Madeira, 194, Celo Azevedo, 224, Caio Rei, 295 e José Latorraca, número 350. Esses também foram os ITMs brasileiros. Evento número 29, Marcelo Lanza. Rapaz, $10 mil Rossi, evento número 29 para 172 jogadores. O campeão desse evento foi ninguém menos do que Greg FBT Mueller, jogador canadense velha guarda do poker, $425.347. Aí olha só, Lanza, na segunda colocação tivemos Daniel Ospina, um jogador da Colômbia que há muitos, ou pelo menos há 2 WSOP, para não falar muita. Na WSOP passada ele voou, se bem me lembro, se não me falha a memória, ele voou inclusive nos Mixed Games e agora tá voando aí no Horse. Tivemos na terceira colocação Dário San Martino e na quarta colocação o Scott Clements, que já puxou um bracelete nessa WSOP. O Greg FBT é Full Blown Tilt Miller. Eu já contei isso pro nosso ouvinte do PokerCast, eu relembrei isso na minha memória no PokerCast passado, velho, antes da gente voltar. Então você vê o seguinte, ele já era citado lá em 2011. A gente já tava falando o nome do malandro. Ele ganhou o primeiro bracelete em 2009 da carreira dele. 2 semanas depois, ele ganhou o segundo bracelete dele, lá em 2009, por isso certamente que eu me lembro dele. E agora, 10 anos depois, ele puxa o terceiro bracelete dele. Evento número 30, $1.000 mil, Spot Limit Omaha, 1.526 jogadores, senhor. Exatamente, quem puxou foi o jogador de Miami, Luiz Zedan, norte-americano, $236.673 e pretende, depois que pagar os impostos, doar 35% do que ele faturou para uma caridade de um amigo dele lá no Quênia. Sensacional, senhor. Na posição de número 147, arrumando uns pontinhos para Guilherme Calil, João Simão, arrumando $1.740. E na posição de número 174, aqui também amigo nosso de BH, William Chiabi, arrumou $1.600. Aí sim, Lazinha. Evento número 31. $3 mil, No Limit Holding, Six-Handed. Exatamente, quem puxou foi Thomas Cazeals, jogador francês, então Thomas Cazeau, talvez. 415 mil dólares. Aliás, esse final de semana eu tava lá discutindo com o Vitão, que inclusive tava sóbrio no casamento. Exato. Não tava bebendo, não tava dirigindo. E eu perguntei pra ele, falei, você fala um francês desembolado, Vitão? Ele virou e falou assim, só bêbado. Eu falei, então tá igual eu. É o primeiro bracelete do jogador profissional de 24 anos de idade do francês. E parabéns então a ele. Na posição de número 20, GM Walter, 14 mil, pegou retinho no evento, 14.400 doletinhas, quase foi. Cara, evento Seniors, evento número 32, No Limit Holding, 5.917 jogadores. Cara, o Sênior já não é mais um Sênior. É um Sênior, é um torneio de 6 mil pessoas. Eu já vou começar o seguinte, eu entendo que, pela particularidades, ele é considerado um bracelete menor importância, porque ele tem restrições. Mas com 6 mil jogadores, amigo, eu já vou criar um intermediário entre o que pode, o sênior e os que não podem, porque você tá louco. Tá louco, sensacional, fantástico. Você ouviu falar do Sequela? Sequela viu a cor da bola nesse evento? O Sequela não viu, ainda não apareceu por aqui não. Ah, então tá jóia, só pra saber, porque ele tava pegando o voo de volta pro Brasil, então aparentemente não viu a cor da pelota na WSOP. Não, até o presente momento não. Não vão perder a falinha, né? Não, também não. Quem ganhou esse torneio foi Howard Mesh, jogador norte-americano, $663 mil. Ele falou o seguinte, eu fui ficando e dei sorte. Num torneio de 5.900 pessoas, você tem que dar sorte para ganhar. Ele é bastante sortudo. Na posição de número 52, Gabor Forral, brasileiro, puxou $12.300. Na posição de número 377, o Gork Oliveira puxou $2.560. Próximo evento, 33, Lanzinha. $33.500, Limit Deuce to Seven, Low Ball Triple Draw, 467 atletas, senhor. Grande campeão desse evento foi Robert Campbell, jogador australiano de 35 anos de idade, Lanzinha. Aí tem um negócio, né, cara? A Austrália ganha bracelete, tem ouvinte comemorando, né? Exatamente. Porque a gente tem um grande contingente de ouvintes lá na Austrália, a brasileirada do poker lá da Austrália toda nos ouve, então certamente esse é um bracelete que ele é quase do Brasil, né?
Não. Tá bom, tentei, né? Na posição de número 32, Marcelo Giordano novamente, ganhando $3.278, senhor. Lanzinha, aí é o seguinte, acabaram, os eventos já estão encerrados, ficam por aí, no momento da nossa gravação, mas evento 34, temos Padilha vivo e bem, é um K Double Stack, e Shondib, Lanzinha, liderando com folga os 5 restantes no evento de número 35 da SK Dealer Choice. Nós vamos falar da aposta um pouquinho mais pra frente, você quer abusar da minha boa vontade já agora ou você quer ir pra frente? Shondib é de quem, senhor? É seu. Ah, tá. Então eu não vou só patear, mais pra frente a gente pode conversar a respeito disso. Quer dar uma palhinha sobre os ganhos dos países até agora na WSOP? Quero, Lanzinha, quero sim. Porque não dá. Com a esquadra que nós temos, a turma que tá, não dá. Vão ter que apertar a turma aí, porque não dá pra ficar atrás da Nigéria em prêmio na WSOP não, senhor. Cara, mas aí tem um negócio que é muito relevante. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando você pega uma premiação de torneios de pôquer, especialmente no começo de WSOP, muitas vezes, por exemplo, a premiação da Nigéria ela pode ter sido uma ou duas grandes premiações de um cara que irritou, e acho que é. Acho que é num marathon, acho que é num marathon, num daqueles 28K, que é um big hit. Mas olha só, o Brasil hoje, ele é o 9º colocado no ranking. E aí eu vou citar os 8 países que estão na nossa frente, e você vai pensando a respeito de força de moeda. Nós estamos falando de uma WSOP em que o dólar, a cotação do dólar no Brasil está acima de R$4, país em crise política e econômica. Aí você tem, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, Canadá, que estão geograficamente muito mais perto e tem as moedas muito mais fortes. Depois você tem Reino Unido, Rússia, França, aí tem a Nigéria, que é, como a gente disse, é um ponto fora da curva. Aí você tem a Alemanha, tem o Japão e na 9ª colocação você tem o Brasil, seguido pela Austrália. Então eu acho que quando você trata da força da moeda, cara, mostra a grandeza da WSOP que o Brasil está fazendo. E aí eu vou também fazer uma comparação que a gente não pode deixar de fazer. Em números de ITM, em números de ganhos na WSOP e em número de bracelete, que o nosso é 1. Então nós somos o segundo país com mais braceletes. se bem me lembro ali do ranking. Estamos na frente da Argentina nos 3, né? Claro que no pôquer não tem a rivalidade, pelo contrário, normalmente quando a gente vê um jogador argentino na reta final, a gente torce pro cara, torce pro pôquer na América Latina ir bem pra ele voar. Eu torço. Tá? Nem que seja pelo Tevito. O Tevito a gente torce. Não tô falando torcer pelo Tevez, é claro que a gente torce, que é nosso amigo. Nem que seja a gente torcer pro pôquer argentino em nome do Daniel Tevez Canteira e do próprio Vitão, mas estamos na frente dos caras em tudo, se essa informação for relevante pra alguém. Não perdemos tudo, é isso? É isso, não perdemos. Não, pelo contrário, velho, estamos voando. Não, estamos bem. Estamos voando. Mas eu ainda acho que podemos mais. Pela qualidade dos nossos jogadores que estão lá, pela turma, eu ainda estou na expectativa de mais 1 ou 2 braceletes, ainda de dar mais uma chegada, porque nós começamos a chegar. As mesas finais começaram a ser mais macias, ser mais comum toda hora você ver um brasileiro, mas eu ainda estou na esperança da turma ainda arrumar alguns resultados, mas nós não temos um mês de WSOP ainda, né? Pois é, aí eu vou correr um pouco o risco de ser repetitivo, e aí uma coisa que eu vou fazer um auto jabá aqui, uma auto promoção, é o seguinte, quem quiser ir lá ouvir as lives do Vitão, eu tô dividindo bem os assuntos, sabe, para tratar o que cabe ao PokerCast no PokerCast e algumas outras coisas, já que a nossa cobertura acaba sendo enorme, a parte inicial do nosso programa acaba sendo enorme na WSOP, para discutir um tema lá e discutir outro tema aqui. Mas o que eu vinha falando com o Vitão é o seguinte, cara, um bracelete na WSOP é uma boa WSOP pro Brasil. Já é uma grande WSOP. E mais uma coisa, a turma que vai julgar o main event, que não pode ficar lá o mês inteiro, eles vão depois, eles vão na reta final. Então ainda nós estamos vivendo um número esvaziado de brasileiros lá na World Series de Poker. Então é o seguinte, o que o Brasil já fez, já torna a WSOP super especial para nós. Se vier fazer mais, e tem tudo para fazer mais, vai ser sensacional, vai ser fantástico. Puta merda, que WSOP estamos fazendo? Não vou entrar no mérito da questão, então, até porque a discussão você faz com o Vitão lá. Porque eu vou ter uma opinião divergente. Não, legal pra caramba. Eu acho, claro que nós estamos fazendo uma puta WSOP, mas tendo em vista o que a gente veio dos scoops da vida e dos últimos resultados, que sim, nós fomos muito grandes e nós saímos voando
eu ainda acho que nós temos potencial para mais, entendeu? Só esse que é meu ponto, meu contraponto, na verdade. Malanzinha, vem cá. Vamos fazer uma conta aqui junto. Primeiro, a brasileirada não chegou em peso lá. Segundo, o número de norte-americano, de canadense, de inglês que tem no field é infinitamente maior do que o número de brasileiros. Assim como nos scoops. Exatamente. Terceiro, não. A moeda também, assim como os scoops. A moeda sim. Agora... O número talvez tenha mais brasileiro percentual, porque é muito mais fácil, mas assim, tá. Sim. Outra, o imposto em Vegas, ele machuca algumas pessoas. Por exemplo, o sueco não pode jogar. O canadense vai julgar quem é estrela já, ou quem tem residência nos Estados Unidos, porque ele machuca demais. Mas o imposto pro brasileiro lá, ele é brutal. E por último, a gente ainda está muito distante do main event. Então, o pelotão brasileiro, ele não está lá em peso ainda. Então, esses são as bases do que eu estou dizendo. Mas, poxa, entendo e respeito. Aliás, outro dia, com relação à discussão do Sunday Million, eu dei uma opinião e você questionou ela e eu admiti o seguinte. Eu acho que é muito assim, a torcida mesmo, né? Acho que a gente fica na torcida de vem mais, né? Bate, arruma bracelete, vai cavalinho. Já aí acaba que cria uma expectativa que nem era para ser criada, igual você está falando, que ela por si só já está sendo uma belíssima temporada. Professor Marcelo Lanza Maia, vamos mudar radicalmente de pau para cavaco? Vamos. Masterminds. Masterminds, encerrado mais um Masterminds. Nós temos aqui 5 ganhadores rápidos de torneio. O Rogério Nogueira puxou o Last Chance, o Marco Antônio Super 20, a turma do IPT, que é o torneio de equipes, puxou o primeirão lá. O Fernando Wacker puxou o One Day High Roller. E o Rodrigo Lazeta, ele que cravou o main event do... Cara, eu consegui falar main event, mas eu ainda tenho que pensar para falar. E aí eu parei e perdi o raciocínio. Olha que bizarro, ainda não é natural. Mas tá quase. Tá com a hora chega. Depois de 10 anos de mídia de poker, aprender a falar main event. Ele que cravou o Masterminds, cara, bem puxado. Mais um torneio lindo. Masterminds tem aquele carinho diferenciado, né? Que bacana. Vamos para a próxima edição. Tranquilamente. Lanzinha, é divulgado o formato do torneio mais caro do mundo, cara. Vocês sabiam que o senhor vai dar bainha, é verdade? Quem dera, né? Se bem que 50% dos critérios para jogar eu já tenho, que é o seguinte, o convidado para jogar o evento, ele é um jogador amador. Tá vendo? Metade. Então, nesse critério aí eu já tenho. O segundo critério é que ele é um jogador amador e com muita grana. Então, aí aperta. Agora, vai ser o torneio mais caro ao vivo. Ele foi anunciado pela Triton. Tem pouco tempo que ele foi anunciado, cara. E a novidade a respeito do formato é o seguinte. A Triton vai convidar um jogador recreativo. O jogador recreativo pode convidar um jogador profissional para entrar no torneio com ele. Não, pode não. Ele tem. Isso, exatamente. Tem que convidar um profissional e o profissional tem que escrever. Exatamente. Até o final do 6º nível do torneio, o recreativo e o profissional jogam em mesas separadas. Então, por exemplo, se eu, que sou um jogador amador, convido o Lanza, que é um profissional do pôquer, pra gente sentar e jogar, a gente vai jogar em mesa separada até um redraw depois do 6º nível. E então é isso. Na verdade, essas são as regras do torneio. Já tem alguns nomes, grandes nomes convidados, David Peters, Tom Duam. Qual é o valor do torneio? 1 milhão de libras. 1 milhão de libras, é verdade. Nós falamos sobre ele no passado ou no retrasado. Exatamente. Lanzinha, o que você acha, cara? Qual que é a sua opinião? O problema é que no final a chance da profissional é muito grande. Porque o nível dos profissionais que são convidados para jogar esse tipo de buy-in é muito alto. O nível dos caras é muito bom. Mas pelo menos essa protegida inicial ali, até o 6º nível, né? Da partida aí, dar uma misturada, vai dar mais emoção pro amador e quem sabe ele não consegue arrumar umas fichinhas suficientes para ele tocar o barco. Além disso, o torneio, na minha opinião, o torneio deixa de ser um clubinho, o clubinho dos David Peters e alemães. Só vão poder ir se o cara for convidado. Se eles forem convidados. Além disso, você permite ao jogador recreativo que compre um percentual do jogador profissional, porque esses recreativos são jogadores, evidentemente, milionários, né? Inclusive, não sei por que o senhor não está lá dando buy-in nesse torneio, mas são jogadores que têm que tem uma condição social muito boa. Então, é o seguinte... Eu não estou lá dando buy-in porque eu não conheço o profissional para pagar 1 milhão de libras. Não, com esse barulho aí. Que peito. Que homem, velho. Que homem. Cara, então é o seguinte,
Você permite, por exemplo, a um jogador amador virar... Boa, porra, tá lindo, que coisa linda. Você permite para um jogador amador virar para um David Peters e falar o seguinte, velho, você tá afim de jogar o torneio? Tá, mas eu quero 20% da sua action. Não quero nada mais do que isso, não. Só isso. Só isso, eu quero 20% da sua action e vou pagar os 20% da sua action. Ou vou pagar a sua action inteira e quero jogar de meia. Mas... O que acontece? Você cria um mercado que é um mercado mágico, cara, que é legal pra caramba. Porque em vez de você botar o poder na mão do profissional de pôquer, você bota o poder na mão do recreativo, que é quem o pôquer gira em torno. Então, cara, eu acho legal pra caramba, acho que a ideia foi muito boa, espero que eles consigam transformar essa ideia, fazer dessa ideia uma coisa boa, e não sei qual foi o critério para escolher um profissional. Porque talvez seria legal o seguinte, se dois caras que têm muita grana pudessem convidar um ao outro e falar, a gente não quer profissional nesse torneio, sei lá, não sei se talvez você garantir que o convidado do amador tem que ser um jogador profissional, quer dizer, qual o critério que você usa isso? Mas é uma ideia diferente, eu acho que pode pegar, dar uma protegida, porque você sabe, qualquer torneio desses mais caro, o field nossa senhora. E outra coisa, uma última pergunta antes da gente ir para a nossa entrevista, o Kerry Katz entra em qual categoria? Profissional. Vai, ele não é mais amador com esse monte de resultado. Não dá pra ele ser encaixado como jogador como amador com o tanto de dinheiro que ele tá ganhando jogando baralho, vai. Mas depende do critério, porque o outro critério pode ser o seguinte, jogador recreativo é o que pode dar buy-in por conta própria sem precisar swapar com ninguém, sem precisar dividir com ninguém. Pouco provável. Tá ali falando sobre empresários, recreativo. Ele é no mínimo regular vencedor, não tem como, na minha opinião, profissional. Vai, profissional. Vai. E aí, se ele quiser dar o buy-in no torneio e não tiver um amador... Ele que vai ser convidado, senhor. Ele certamente será convidado. Não sei. Não sei. Aliás, vamos fazer o seguinte, velho. Chegamos aqui numa boa pergunta. Quem quiser discutir isso com a gente, 97518-9609. Nosso grupão no Telegram tá cada dia mais legal, com mais de 300 pessoas. Outro dia ele deu uma WhatsAppada. A gente deu uma distraída, na hora que olhou tinha 450 mensagens lá. Eu falei, vamos, filho, aí sim. Agora, só para falar que a grande vantagem em relação, igual você falou, um torneio desse patamar, você vai ter 8 a 9 profissionais e um amador no padrão. Esse torneio de você ter a chance de ter 5-5 é muito bom, né, cara? Você ajuda muito os caras no final das contas. A vantagem é muito... Você incentiva esse cara a julgar, que numa outra situação ele vai falar, não vou lá ser boi de piranha, exatamente. Fantástico, eu gostei também. Você fica com a palavra do nosso querido patrocinador Fichas.net e vamos para a segunda parte fantástica de Diego Ventura. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. No seu desenvolvimento pessoal, eu vi que você usou o The Rose como método de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Você continua aplicando isso e quanto desse não reflexo na expectativa da criança que você tem daquela compreensão que veio muito do budismo, mas que evidentemente está nas formas todas de meditação, de que tudo muda, de que tudo passa, de que nada é constante, nada é para sempre. Sim, eu utilizei o método bastante tempo. Eu hoje não faço mais parte do método The Host, mas eu pratiquei e, digamos assim, fiz parte da comunidade por mais ou menos 3 anos. Na verdade, eu nunca tinha feito nenhuma relação entre o método e a forma como eu penso do meu filho. Acho que eu tirei isso mais da minha própria experiência, da minha própria sabedoria, mas ao mesmo tempo de ouvir alguns podcasts de padres conscientes, de especialistas, né? Acho que tirei um pouco disso desses lugares e de alguns livros que eu li sobre também. Mas o método The Host com certeza me proporcionou uma
uma conexão muito mais grande com o meu corpo e a gente acaba não dando tanta importância àquilo, sendo que eu acho que do meu corpo vem quase toda a minha sabedoria, sabe? Se eu sinto alguma coisa em algum lugar do meu corpo, se eu souber conectar com, seja as emoções, seja uma dor, seja alguma sensação corporal, seja alguma coisa assim, isso vai me falar várias coisas, a direção que eu estou indo, o que eu estou fazendo, a decisão que eu estou tomando, uma ação, uma coisa que preciso mudar. Me ajudou a eu me conectar comigo mesmo e eu fazer meio que uma viagem interna, sabe? E eu aprendi muito mais sobre mim mesmo. Acho que principalmente isso. Tem muito mais, mas para mim, digamos assim, o maior foi isso. Obviamente o ouvinte não está vendo isso porque só eu que estou te vendo em vídeo, estou tendo privilégio exclusivo, mas atrás de você tem um banner gigantesco com algumas frases, entre elas, a primeira é Network Well, a segunda, se exercite diariamente, e a segunda, coma de forma saudável. Então, quer dizer, eu vejo o seguinte, na lista de itens, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens, se não me engano, exercício e alimentação são as duas primeiras coisas. E na hora que a gente entrou no ar, o ouvinte não ouviu, mas a primeira coisa que você perguntou é como foi de maratona? Como é que foi a sua corrida? Como é que funciona essa questão de alimentação e de exercício na sua vida? E, obviamente, eu vou te perguntar da relação do álcool, que você falou tanto, e o campeão de entrevistas aqui de participações é o Pitão, cuja frase é: time que não ganha, que não bebe, não ganha. Então como não perguntar a respeito de alimentação, exercício e álcool? Ótimo, é uma boa pergunta. Bom, vamos começar pelo exercício. Exercício é uma coisa que eu não utilizava muito até Vegas o ano passado. Eu parei quando eu comecei o método de Rossi. Eu fazia um pouquinho de tênis, fazia um pouquinho de academia. Quando eu comecei o método, eu senti que o método preenchia tudo o que eu precisava e eu comecei a praticar somente. Mas o método de Rossi não é um exercício físico, mas obviamente trabalha seu corpo, então para mim isso era suficiente. Após que eu saí do método, eu comecei a fazer treinos a partir do ano passado. Faço hoje treinamento funcional. Às vezes eu faço aqui em casa, às vezes eu vou lá no lugar. Às vezes não faço também, principalmente nas viagens. Ainda não cultivei muito bem esse hábito. Mas, cara, acho que tanto, como eu disse, acho que uma da swing que eu tive quanto o filho me deram essa motivação para eu fazer mais exercício, porque isso me dava mais potencial, mais força, mais energia, mais disposição para eu tocar minha carreira de jogador, tocar minha carreira como dono de time, tocar minha carreira não carreira, mas minha vida como pai, e fazer muito mais do que eu fazia, sabe? O fato de eu hoje faço muito mais do que eu fazia quando não tinha nem filho, nem porra nenhuma. Essa foi uma das principais motivações. Em relação à alimentação, também foi uma caminhada assim meio com altos e baixos. Eu virei vegetariano um tempo da minha vida, principalmente quando estava na Hungria. Ficou mais fácil para mim. Aqui na minha cidade, acho que ativou uma parte emocional, sabe? De eu estar no mesmo lugar que eu vivi o tempo todo, a mesma cultura, com as mesmas pessoas que não tem muito desse hábito, né? De comer bem. Então, aqui ficou muito mais difícil para mim. Até com as pessoas que trabalham em casa comigo, que me ajudam com a alimentação, a limpeza da casa, elas não têm muito, sabe? Elas não sabem muito bem fazer uma comida vegetariana, uma comida que seja mais saudável, sabem o que fizeram a vida toda, sabe? E, cara, o que eu acredito fortemente é que não importa o hábito que você criar, se ele te gera estresse, sabe? Se ele te gera estresse, o estresse é contraprodutivo para a sua saúde. Então, se eu for muito estrito com minha alimentação, isso me gerar estresse não faz sentido, porque também estou indo contra a minha saúde, sabe? Então, sinceramente, hoje eu como uma pessoa normal. Durante as séries eu tentei comer menos carboidratos ou não comer carboidratos durante o dia. Tentei me alimentar de graça boa,
boa e de graça não, né? Gordura que vocês falam, desculpa. Gordura boa e legumes, né? E ao mesmo tempo eu quase não gosto nem consumo açúcar, né? Que isso já acho bem bizarro. Às vezes eu como, né? Alguma coisa, mas não no dia. Então, hoje em dia eu tento meio que deixar meu corpo decidir com certa noção, digamos assim, do que eu quero e que é bom para mim, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ser muito estrito, porque isso me gera uma sensação ruim, e acho que essa sensação ruim também não é boa para mim mesmo. Comida mexicana, depois de morar lá na casa do cara na cama, se te oferecer, você manda embora, né? Com certeza. A mexicana é muito boa, cara. Aí eu achei que ia ser o inverso. Eu achei que você ia falar, não, cara, eu passei tantos anos comendo comida mexicana que eu não como por nada. Não, tá louco. Isso não dá pra perder. A comida mexicana é muito boa, adoro. É muito boa mesmo. E o álcool? Álcool. Bom, álcool é uma história longa, porque como eu já tinha te contado no começo, né, tipo, eu bebi bastante desde novo, isso me trouxe um monte de problemas. Meu pai, sempre vi ele bebendo, não ao ponto de ficar loucão, bêbado, todas essas coisas, mas eu sei que ele ficou bêbado várias vezes, mas ele nunca foi agressivo, nunca foi o cara chato, nunca foi ruim, simplesmente bebia demais. Teve uma vez que eu perguntei pra minha avó, né, de que o pai dela morreu. Ela falou que ele morreu de cirrose. E, cara, quando ela falou isso, eu fiquei surpreso, assim. Eu falei, caralho, velho, como assim, sabe? Ela falou assim, que nas festas, meu pai vem de uma cidade pequena, né, no interior do interior. E ela falou assim, as festas das cidadezinhas, assim, eram festas de um mês. Elas duravam um mês antigamente. E aí eles bebiam, todo esse mês bebiam, as pessoas bebiam e não comiam, sabe? Só bebia. E lá naquele tempo eu bebia, sei lá, cachaça, que não é um negócio muito forte, sabe? Uhum. Então, acho que o primeiro passo que eu gostaria de falar, eu acho que a gente, como eu disse, minha contribuição hoje, como digamos assim, na minha geração, na minha família, não sei exatamente a palavra, mas, sabe, tudo que vem da sua família, sua herança, digamos assim, eu acho que minha contribuição para a evolução humana, em geral, é eu parar esse ciclo. Uhum. Que eu vejo que meu bisavô viveu, meu avô viveu, meu pai viveu. Ele não soube lidar. E ele não é um alcoólatra, mas ao mesmo tempo eu sei que o álcool tem um papel que não é produtivo para a vida dele. E eu sempre senti isso também na minha vida, né? Principalmente depois que eu virei um cara um pouco mais consciente. Mas sempre foi uma coisa que eu nunca quis dar atenção. Sempre foi uma coisa que eu quis evitar. Falar, não, foda-se, eu vou beber, não tem problema, sabe? Então, já começa por aí. Acho que há 4, 5 anos atrás eu não bebo muito. Eu sempre paro quando já não tá legal. Talvez 1 ou 2 vezes passei, né? Mas eu percebi que mesmo assim isso não é bom. Ou seja, se eu terminar essa conversa e eu ficar aqui no computador e abrir 1 ou 2 cervejinhas e parar, isso também não estava fazendo bem. Uhum. Nem isso, sabe? Então, porque era uma coisa que era diariamente. Então, o que eu tô falando é que não precisava beber em excesso para ser ruim para mim, sabe? Uhum. Porque eu percebi que isso mexia com a minha qualidade de sono, percebi que isso mexia com o meu humor e percebi principalmente que eu estava usando aquilo para processar minhas emoções, sabe? Se eu ficasse ansioso, nervoso, triste ou muito feliz, eu usava o álcool como uma forma de eu sentir menos. Uma das coisas que eu aprendi no último ano, talvez nos últimos 2 anos, é que eu achava que minha maior fraqueza, que eu percebo que talvez meu pai ainda sente isso, minha maior fraqueza era sentir demais. Me sinto um cara muito sensível, enquanto a pessoas, enquanto a coisas, e eu sempre vi isso como se eu fosse fraco por isso, sabe? E eu percebi, graças a vários trabalhos que eu fiz, que essa era a minha maior fortaleza, na verdade, era meu maior poder, o fato de eu sentir bastante. E o álcool, a única coisa que faz é você não sentir.
E então eu de alguma forma, quando eu fui para o Brasil há 3 meses, eu bebi quase todos os dias, porque a gente saía para jantar, saía com os amigos e tudo mais. E aí eu percebi, cara, falei, cara, não sou mais esse cara. Não quero mais isso pra minha vida, tipo, eu já não sou aquela pessoa que bebe, sabe? E aí eu decidi não beber. Eu bebi agora nas férias, né? Tomei uma cerveja, 2 com a minha mulher, mas por prazer. Uhum. Por prazer de trocar uma ideia com ela, e também porque eu não posso esperar que ela esteja no mesmo período que eu tô, né? Sim, claro. Então eu gosto também de acompanhar ela no lugar que ela tá, que talvez não é o mesmo nível de consciência que eu tô, sobre mim mesmo, certo? Então é um pouco disso, cara. Talvez, não sei se você tem alguma pergunta mais específica, porque tem várias coisas para falar sobre álcool, mas acho que principalmente eu consegui meio que resumir em isso, né? Acho que a minha experiência é que hoje não é uma coisa que eu preciso, e que faz, digamos assim, eu não preciso para essas coisas, sabe? Não preciso para comemorar, não preciso para me relaxar, não preciso para tirar a minha ansiedade. Eu preciso achar outras técnicas, outras formas que sejam mais saudáveis. Perfeito, o resumo tá perfeito, tá fantástico, tá absolutamente claro. E na lista de coisas atrás tem um worry less também. Isso é pai. Né? Eu tenho a teoria de que quanto mais bem ligado tá o foda-se, maior vai ser a felicidade. Que existe uma ligação direta, uma proporção direta entre não ligar para as coisas que a gente não tem controle nelas. A paternidade mudou nesse aspecto, na questão da preocupação? Acho que mudou mais porque, como eu disse, por exemplo, a gente às vezes ia para um restaurante no almoço, aí eu tomava 2 cervejas, já tava com sono. Uhum. E tipo, era meu único dia livre. Aí meu filho não tava com sono. Uhum. Eu falava, cara, velho, não consigo ficar com ela, porque eu quero ficar na cama ali deitado, porque eu bebi 2 cervejas, 3 cervejas, velho, sabe? Eu não quero... E eu falei, cara, não é possível, eu tenho que ser um cara mais vital, ter mais vitalidade, mais energia, ser um cara que, tipo, tá sempre pronto, sabe? Então, sim, com certeza mudou porque, tipo, ajudou, né? Porque eu percebo que eu preciso otimizar hoje o meu tempo de uma forma que eu consiga tocar com excelência, ou pelo menos tentar tocar com excelência tudo que eu faço hoje na minha vida, sabe? Então, preciso ter tempo para jogar com meu filho, preciso ter tempo para ir, tipo, se eu acordar às 6 da manhã hoje, pelo fato de eu ter descansado melhor e pelo fato de eu não ter bebido, isso vai fazer uma diferença porque eu vou conseguir um tempo a mais para cuidar de mim mesmo, para depois poder cuidar do meu filho, cuidar da minha mulher e cuidar de todas as pessoas que se relacionam comigo, sabe? E se eu não tivesse esse tempo e eu simplesmente acordasse e reagisse para tudo que vem para mim, cara, eu seria um cara, sabe, diferente, eu não seria a pessoa que eu quero ser, sabe? Então, o meu filho ainda tem 1 ano, né? Então, ele, digamos assim, não é que ele me vê e vai falar, porra, sabe? Mas, com certeza, acho que foi mais por esse lado, de eu querer ter mais vitalidade e mais disposição para eu interagir com ele. Falando em vitalidade e disposição, essa semana você tratou de um assunto que a mídia social de pôquer praticamente não trata. Você postou uma foto do livro The Multi-Orgasmic Man, que trata a respeito de sexualidade, e sexualidade masculina especialmente é um assunto tabu, né, de desenvolvimento sexual. Ele já é tabu fora do pôquer, imagina dentro do pôquer. Eu queria que você fizesse uma relação a respeito dessa questão da vitalidade sexual com o pôquer. Você acha que você tá com a vida, eu não vou evidentemente entrar na intimidade, mas, né, porque já entramos pra cacete na intimidade da vida pessoal, e isso é uma característica muito típica do PokerCast, mas quer dizer, tá com a vida em dia, tá com a vida bem resolvida, reflete na mesa? Com certeza. Aliás, essa é uma das mensagens que eu queria trazer aqui, cara, é que tanto o seu poker tem um impacto muito grande na sua vida, com muito trabalho pessoal
desenvolvimento pessoal, você pode que seu poker não impacte muito na sua vida, mas o contrário já é bem menos provável. A sua vida tem muito a ver com o seu poker, tem muito a ver. Para mim, com certeza, quanto mais você se desenvolve como pessoa, isso tem um impacto muito grande na sua vida, com certeza, né? No poker, quer dizer. Sexo e poker, né? Qual que é a relação? Que eu acho que eu descobri, não é que eu descobri, mas é que eu achei em mim, na minha caminhada, né? E acho que é uma coisa que acho que muito não, você vai me dizer se você já sentiu isso, não sei se você já grindou assim várias telas ao mesmo tempo, mas vamos lá. Você começa a sua sessão, né? Tá tudo certo, você se preparou, tudo mais, fez as coisas, e aí tem um momento que, digamos assim, a hora H, né? Você tá com o máximo de telas, é a hora pico, você está querendo performar o melhor possível, né? Então isso já se parece com o quê? Sim, perfeito, exatamente. Beleza, então é a hora da intensidade. Então a pergunta é como você lida com essa intensidade? Você tenta acabar ela, finalizar? Isso pode ser espiusando as suas telas, ou você ejaculando, né? Ou você lida com calma, ou você fica preocupado, ou você fica de boa. Então, como você lida com essa pressão, com essa intensidade de sentimentos, de emoções, de tudo que, sabe, que vai e vem, que vibra e que não vibra, tanto nas mesas, né? Porque você pode tomar um tribete aqui, o cara vem aqui, sabe? Tem muitas decisões ao mesmo tempo, e acho que ali já deu para perceber algumas semelhanças, né? Algumas semelhanças de que enquanto melhor você souber lidar com uma situação de intensidade, seja na cama, ou seja no poker, ou seja em outra situação, você vai ficar mais claro e mais determinado, mas com mais clareza para você fazer o que tem que ser feito na hora, sabe? Ou seja, você navegar na intensidade com tranquilidade, com flow, de boa, né? Então, para mim, essa é a relação, e essa foi uma das coisas que eu percebi dentro dessas áreas, né? Sabe, rola uma certa ansiedade, seja porque sua performance, pode ser a sua ansiedade da sua performance sexual, pode ser uma ansiedade, será que eu satisfazi, ou vou satisfazer minha mulher, ou será que ela tá chegando ou não, tá chegando no ponto ou não, e daí no poker é igual, será que eu vou ganhar, será que esse cara vai me aunar, será que, sabe, várias coisas que podem acontecer. Ali eu aprendi e eu percebi que nesse conjunto de emoções que rola, principalmente, agora falando do poker especificamente, nesse conjunto de emoções que rola naquela hora mais intensa do jogo, eu gostaria de ficar em paz, tranquilo, para eu conseguir fazer o meu melhor, porque eu percebi que nesse momento é que eu mais acabo jogando as telas fora, entendeu? Isso porque várias coisas que eu fiz ali com relação às minhas emoções que eu percebi que estava me atrapalhando. Então é por ali que vem o meu interesse de ler esse livro. Uma coisa que eu quero melhorar, não porque seja um problema, né, no meu relacionamento, mas eu queria experimentar uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa que talvez nunca experimentei, que está disponível para todos nós, né? E ao mesmo tempo eu queria ver como que isso vai se refletir no meu poker, sabe? O fato de eu navegar nessa intensidade, nesse momento de pressão, de potencial estresse, de uma forma mais calma, e você vê, né, os caras que têm mais sucesso, imagina o Daniel Negreanu, ele tá lá jogando torneio por, sei lá, 10 milhões, você vê ele nervoso, velho. Você vê ele chocado, você vê ele, tipo, sabe, fechado, não, você vê ele que ele tá como se fosse um menino no parque, né, ele tá muito, muito confortável com a situação, né, então acho que por ali vem esse link, e eu também tinha curiosidade, né, de ver quantas pessoas realmente, aliás, nessa pesquisa, uma coisa que eu não compartilhei é que a maioria das mulheres que participaram, eles falaram que não é possível que um homem tenha orgasmos múltiplos sem perder a ereção. Então, isso para você ver que isso é uma crença que é para a maioria das pessoas, eu acho, que é uma crença de que não é possível que o homem faça isso, e acho que porque muitos nós não praticamos, não tentamos fazer isso. E então, é por aí. Acho que é bastante coisa. Cara, bacana demais. Vai uma dica, posso dar uma dica de livro a respeito do assunto? Claro. Tem um livro chamado She Comes First,
A capa é um mamão e a respeito do tópico é a maior obra de arte que li a respeito. Então fica a dica aí para os ouvintes e para você, quem quiser. É realmente um livro fantástico a respeito do assunto sexualidade. Diego, eu queria falar do B2B, cara, porque você é o primeiro representante, se bem me lembro, que vem para o PokerCast. Eu queria que você contasse a respeito de como que funciona e perdão pelo corte, assim, de um assunto para outro, né, voltar tanto para a carreira, mas o tempo vai andando, eu tenho um limite do tanto que eu vou abusar da sua boa vontade. E eu queria que você contasse para a gente a respeito do B2B, do projeto, que pé que está o projeto no Brasil, como que funciona, quem são os sócios, quem são os jogadores, como é que funciona esse projeto de investimento que, pelo pouco que sei, isso aí preciso admitir que estudei pouco, me parece uma coisa diferente do formato de time brasileiro. Sim, é diferente. E obrigado por essa pergunta aí. Bom, o time começou, a gente criou esse projeto há 14 meses, ou seja, nosso time tem 1 ano e 2 meses aproximadamente. Os donos somos o Yuri, The Nerd Guy, o Patrick Leonard, o European, né, jogador bem conhecido, e o Hermerix. São os 5 sócios do time. Esse time é parte, digamos assim, é parte do time principal que eles têm, né? Que são jogadores que jogam high stakes e um time em inglês, tudo mais, nosso time é em português. E nesse time a gente ainda tem coaches, né? Um desses coaches é o X2X, que é um jogador brasileiro muito bom também. E tem outros coaches que vou falar alguns deles, já que acho que isso acaba sendo importante. Um deles é o BNCB. O outro é um cara do Cash Game, chama Yumad Bro, acho que é o nick dele. Tem o Graf Tekel, o Shota, Romeo Pro. Todos esses caras são top class jogadores de poker. Tem o Guscore, tem Heal the World, tem o Tupac, sei lá, tem vários jogadores que dão aulas pro time em formato de vídeo, né? A gente traduz e deixa esse material disponível para nossos jogadores. Além da gente, né? O Yuri, eu, o Pats e o Yuri, todos nós criamos conteúdo pro time. Qual a diferença do nosso time? Primeiro, todos os jogadores têm um deal de 50% e eles podem sacar tudo o que eles têm de profit na hora. Sabe? Eles não precisam segurar nada do dinheiro, a gente não vai segurar nada do dinheiro que eles têm para receber, né? Porque a gente acredita que o conforto financeiro deles é mais importante para a performance deles. Outra diferença do nosso time é que isso é engraçado, sabe? Porque muitas vezes nem é bem recebido. E acho que por causa de uma costume, um hábito que existe na cultura, seja no Brasil, também talvez em outros lugares, mas a gente quer que nosso jogador seja autossuficiente, tá? Então, a gente não dá tudo mastigadinho, não sempre. Se um cara vem me perguntar uma coisa, eu falo, cara, faz isso. Eu não faço pra ele, eu falo, cara, vai aqui e faz isso, assiste esse vídeo, fala com esse cara, se vira. Porque a gente acredita que esse é o único jeito de realmente o cara atingir os high stakes e realmente se tornar um cara 10. A gente não tá pensando num cara em tipo, esse cara ele não vai pra frente, então ele vai ficar sempre nos low stakes, então eu vou deixar o cara ali. Não, a gente não faz isso. A gente, com os caras que a gente trabalha, é porque a gente acredita que eles vão chegar nos high stakes e isso depende, obviamente, deles. E os caras que a gente não acredita que isso vai acontecer, ou as coisas não estão dando muito certo, ele não tá com essa pegada aqui. A gente acredita que o perfil do jogador que realmente quer chegar no topo tem, a gente não fica com ele. A gente desliga o jogador da nossa comunidade, porque a gente cuida muito de que nossa comunidade seja especificamente e exclusivamente de jogadores que querem atingir o topo, sabe? Então, como eu disse, às vezes a gente cobra eles, às vezes eles sentem uma falta de que a gente esteja ali atrás deles, todo dia, e aí, pô, você tá, sabe, como que eu posso, sabe, a gente não faz isso, a gente fala, cara, você tá com a gente e a gente vai te dar esse apoio em todos os aspectos, né, como eu disse, tem muito material, a gente vai dar uma mentoria, vai guiar o cara, mas a gente não vai fazer por ele, a gente não vai colocar a mão na massa por ele, né, então, acho que esse é o nosso diferencial, porque se você perceber, ou nem sempre é assim, mas
muitos dos jogadores que estão no topo, muitos jogadores que são bons, é porque eles se viraram sozinhos, porque eles meteram a mão na massa, porque eles acordaram naquele dia para estudar por conta própria, porque eles foram lá, investigaram, procuraram, se comunicaram, falaram, mostraram os erros, sabe? Se a gente ficar atrás do cara, ele não vai para frente, entendeu? Então, e a gente não está pensando em simplesmente fazer dinheiro rápido, sabe? A gente está pensando em mudar a vida do cara. Só que a gente não pode mudar a vida de todos os caras, porque todos os caras não estão prontos para o que a gente tem para oferecer, sabe? Então, a gente é bem estrito em relação às pessoas que a gente traz para o time, mas ao mesmo tempo é porque a gente quer, como eu disse, quer ter essa qualidade de pessoas que queiram realmente ir para frente e estejam dispostas a fazer o que é necessário para chegar lá, entendeu? Então é por aí. Nós temos múltiplos coaches, temos também um psicólogo esportivo que trabalha com a gente, temos vídeos, temos como é que fala, streams que eu faço, que os outros sócios fazem também. Acho que isso é o principal. A gente tem um fórum também que discute com todos os caras de todas as famílias do B2B, e isso é o principal, eu acho. Quantos jogadores entraram para o B2B no Brasil? Jogadores brasileiros. No B2B Brasil, a gente só tem jogadores brasileiros, tá? Que é diferente do B2B, que é o B2B principal. Então, no B2B Brasil, a gente tem entre 25 e 30 jogadores hoje. Você tem entre 25 e 30 jogadores, mas você falou, se o jogador não tem a pegada, a gente não tem o menor constrangimento de desligar ele, porque a gente quer estar com os melhores. Exatamente. Eu tenho uma porrada de perguntas a respeito disso. A primeira é o seguinte: qual o percentual de jogadores que entraram que vocês desligaram? Quantos jogadores já foram desligados do time? Evidentemente sem citar nome, sem expor ninguém. Acho que a gente deve ter desligado uns 8 jogadores. Mais ou menos, provavelmente. E o critério de aceitação do time? Quer dizer, o que é olhado com mais carinho na hora que um cara que ele quer entrar? São os resultados? É a pegada? É o formato? O que é olhado com carinho na hora de escolher? A gente olha tudo mesmo. A gente olha tudo mesmo, mas o mais importante é que o cara está jogando já de forma consistente. Não é que, cara, eu tô há 6 meses jogando 200 torneios por mês e, tipo, agora que eu vou entrar no time, agora eu vou jogar 500. Não tem isso. Se você quer mesmo, você já estaria fazendo, sabe? Não é porque você vai entrar que você vai fazer. Então, o cara já tem que estar na pegada. Esse é o primeiro requisito. E ele tem que ter resultados. Todos os jogadores de dedicação exclusiva? Exatamente, sim, dedicação exclusiva, e a gente não está pegando muitos jogadores já que estão jogando micro ali, não, mas já hoje vai de 15 para cima, mais ou menos. Como eu disse, a primeira, para você passar na primeira fase, porque a gente tem várias fases, para você passar na primeira fase, você tem um volume direitinho, que você está jogando ali certinho todos os meses, né? Você já está se dedicando, você tem resultados decentes, e a partir disso você vai para a segunda fase. Na segunda fase a gente avalia o aspecto técnico do cara, a gente faz uma provinha ali, a gente fala pro cara fazer um vídeo para ele falar de como é que ele joga, como é que ele pensa, e a gente pega muitas coisas lá, muita informação de se o cara é bom ou não, né? Porque tem muito cara também que tem resultados antigos que não necessariamente joga tão bem, e a gente, por exemplo, a gente faz perguntas sobre se você tem nível de expertise com relação a softwares, a gente faz todo esse tipo de perguntas, qual a situação financeira e todas essas coisas que podem ajudar a gente, qual que é o seu background, né? Qual que é a sua principal fortaleza, coisas assim, qual é a sua principal fraqueza, essas coisas, e depois a gente passa, a gente pede fotos do setup, por exemplo, para ver qual é o ambiente de trabalho do cara, né, para ver se ele está trabalhando num lugar apropriado, né, etc. Após isso a gente faz um teste com o nosso psicólogo esportivo, ele faz um teste com o cara de psicólogo mesmo, de perfil, assim, de perfil dele, sabe? Se é uma pessoa que se lida bem com desafios, essas coisas que é um teste psicológico. E aí, com a compilação a parte do perfil psicológico, com a parte técnica, com os resultados, com as referências do jogador, background, com tudo isso, a gente consegue dar um retorno pro cara. E a gente também tenta direcionar os caras que a gente rejeita, a gente tenta direcionar, cara, tipo, acho que é o melhor jeito agora, o melhor caminho para você é esse, pode ir para esse time, ou tipo,
vai por conta, pega esse curso, sabe, lê esse livro, que, tipo, vai ser bom para esse momento e tal. A gente sempre tenta dar ali, porque a gente quer que ele volte, né? Tipo, a gente quer que ele volte mais preparado. Tipo, a gente não tá falando, vai embora, a gente não quer trabalhar com você. A gente fala, talvez a gente não tenha estrutura para trabalhar com você hoje, ou você não está pronto para trabalhar com a gente, sabe? Pode ser uma das duas, mas é mais ou menos isso. Existe a fala, pode ir embora e vai procurar uma faculdade porque pôquer não é para você? Nunca falei isso. Mas você nunca achou isso também? Nunca pensou isso de alguém? De um aluno? Acho que já pensei isso, sim. Acho que provavelmente já pensei isso. Mas é difícil que isso... É uma fala dura, né? Aliás, para desligar os jogadores tem sido uma coisa muito dura para mim, porque, como eu disse, tipo, eu sou um cara mais assim de pessoas, meio mais sensível assim, e essa parte tem sido um desafio para mim, mas também tem sido um crescimento para mim, assim, de falar, cara, acabou, sabe? Não tem como mais, a gente não tá dando certo, sabe? E teve experiências que foram difíceis. Acho que eu já pensei, sim, em algumas pessoas que realmente eu falo, cara, não tem como esse cara, sabe? Mas um nunca sabe, velho. Porque às vezes o fato de ele ter passado por essa situação é o que acorda ele, né? Pode ser. Pode ter histórias assim, a partir do dia que eu saí do B2B, eu percebi, abri os olhos e percebi que tinha que fazer as coisas diferentes, né? Pode ser que essa seja uma história, ou pode ser que não, né? Pode ser que o cara só vai para baixo agora ou faz outra coisa da vida, não sei exatamente, mas acho que é muito boa a nossa integridade também, porque tipo, a gente tá falando, cara, não perde mais seu tempo. Nem com a gente, e a gente não quer perder mais o tempo com você. A gente não vai ficar iludindo, sabe, tentando fazer uma coisa acontecer que provavelmente não vai acontecer. Então é melhor você ir embora, a gente esperar aqui que você, tipo, talvez um dia você vai ganhar, e isso vai ser bom pra nós, sabe? Acho que eu pessoalmente cuido muito não quero que o cara passe dos 20 aos 30 anos tentando uma coisa que, tipo, não pode ser boa pra ele, sabe? Então acho que tem uma certa integridade ali de deixar o cara seguir outro caminho em vez de ficar perdendo tempo com essa pessoa. Qual que é a importância do inglês na escolha de um jogador para entrar no time? É uma vantagem para ele. Pra gente, eu sempre vejo como uma coisa boa, porque às vezes eu quero passar para ele um vídeo, por exemplo, que não é do time, é do BNCB, ou é um vídeo ou é um material de um livro, ou um artigo do GTO, quero passar para ele em inglês, o cara não sabe, aí é mais difícil, né? Então é uma, digamos assim, é uma arma a mais, mas não é uma necessidade, não é um requisito. Bacana demais. E quando que abrem os processos de abertura? Para um ouvinte que fala, eu quero entrar para esse time, eu quero jogar com esses caras, como é que funciona? Fica aberto o ano inteiro? Tem um processo de seleção específico? Como é que é? O ano inteiro, a gente nunca para, e não tem um processo seletivo assim que a gente começa um dia e termina um outro. Ele é um processo que você pode aplicar quando você quiser, né? Obviamente durante a série a gente acaba demorando mais, mas a gente está em comunicação com o jogador, a gente vai demorar um pouquinho, mas está sempre acontecendo. Está sempre acontecendo, e é isso aí. A gente quer jogadores, como eu disse, né, que já tenham um certo recorrido ali, né, dentro do poker. Diego, e agora, além de jogador de pôquer de alta performance, instrutor de pôquer, tem também a carreira de coach. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como que funciona, como que é o trabalho, como é que foi a preparação, quer dizer, contar tudo que alguém que quer usar o serviço do Diego Ventura, o conhecimento, como é que funcionou essa preparação, essa caminhada para essa carreira? Sim. Primeiro, eu comecei a me preparar a partir de um curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal. Após isso, eu conheci alguns coaches que me ajudaram assim na minha caminhada como coach, como pessoa, né? E a partir disso, eu decidi que eu queria construir isso como uma carreira, já como uma vocação, sabe? Como eu disse anteriormente, o poker como jogo, como carreira, é uma parte da minha vida.
E aqui eu estou construindo hoje essa carreira de coach, só para separar, né? Só para diferenciar, né? O coach não é falando sobre aulas de poker, né? Não, que às vezes é entendido assim no mundo do poker, mas como coach, como uma pessoa que te ajuda a você atingir aquilo que você quer e melhorar como pessoa, e também para trazer mais felicidade na sua vida e mais sucesso no seu jogo, né? Acho que esses foram os pontos principais, assim. E eu vinha fazendo trabalho já há quase 1 ano e meio, talvez 2 anos, com alguns jogadores. Esse trabalho é um a um, né? Então, o trabalho vai sempre depender do que a pessoa... O que está pegando na vida da pessoa, sabe? Seja dentro do poker, seja fora do poker. As coisas que normalmente eu encontro são uma falta de direção, o jogador se sente meio perdido, talvez muito julgamento, muita cobrança, talvez te comparar muito com os outros ou ter medo de se expor. Acho que são coisas que acontecem muito no poker. Talvez muito usar maconha, né? Álcool também, para não sentir, né? Acho que muitos jogadores de poker acabam pensando que sentir é ruim, sabe? Porque querem simplesmente jogar e, tipo, tá sempre bem e não tem como, né? Então acaba não tomando conta dessas emoções que ficam acumuladas, tanto no corpo quanto na cabeça, né? E também encontram muita distração, muitas pessoas que não vivem com muito no presente, sabe? Então, normalmente são as coisas que acontecem, mas não necessariamente uma pessoa tem que ter algum tipo de problema para fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes pode ser, cara, tô indo muito bem, tô tendo muito sucesso, mas eu quero mais. Eu quero saber qual é o caminho agora, sabe? Qual é o caminho para eu, agora que eu já consegui certo sucesso, seja financeiro, seja já cravei alguns torneios, quero saber o que eu faço, como é que eu vou pro próximo passo. E essas coisas acabam sendo coisas também que os jogadores têm me procurado. A carreira de coach, e aí você deixou bem claro o seguinte, não coach de poker, né? De coach de vida. Você está aplicando ela para jogadores e não jogadores de poker? Quer dizer, alguém que não joga poker e te procurar, você está abraçando profissionalmente? Como é que está funcionando? Depende. Eu hoje estou totalmente focado em jogadores de poker porque eu tenho uma expertise a mais, né? Digamos, eu sou um jogador de poker, então eu sei o que um jogador de poker vive. Então, hoje, o jogador de poker é meu principal cliente. Pelo fato de, obviamente, é muito mais fácil para mim trabalhar com um jogador de poker porque eu já conheço ele, já conheço, digamos assim, a caminhada, né? Mas eu tô aberto e tenho confiança suficiente para saber que eu posso trabalhar também com pessoas que não sejam do poker, sabe? Porque, as coisas são as mesmas, os fundamentos de um coach são os mesmos independente da indústria, mas como eu disse, eu tenho uma vantagem a mais dentro do poker, pelo fato de eu ser jogador. Então, mas também é um pouco parecido com o B2B, acho que eu não trabalharia com qualquer pessoa. Tem que existir esse compromisso, né, da pessoa, tem que existir uma sincronicidade, né, entre a pessoa e eu, e tem que existir, principalmente isso, o compromisso, essa sincronia entre nós, e que eu saiba que as coisas que a pessoa quer atingir, eu sou o cara indicado para isso, sabe? Porque às vezes também posso referir para outra pessoa, tem muitos coaches hoje em dia, tem outros especialistas também, né, dentro dessa área, digamos assim. Então, depende muito, mas eu sempre me tomo o tempo de falar bastante, assim, que nem a gente está falando, falar bastante com a pessoa para descobrir o que é aquilo que ela realmente quer e como é que a gente pode chegar lá. Bacana. Uma analogia que eu ouvi maravilhosa uma vez foi que quando você vai escolher as cartas para você jogar uma mão de Omaha, elas têm que funcionar mais ou menos como as 4 pernas de uma cadeira. Então uma tem que trabalhar com a outra ali para fazer uma amarração das 4 cartas para formar uma boa mão. E eu acabei usando essa analogia para a minha vida inteira. Então eu acho que tudo é, de certa forma, um móvel que ele tem diversas sustentações ali e que cada perna vai gerar um equilíbrio, que qualquer uma daquelas pernas que a gente tirar vai gerar um desequilíbrio ali. Em quais áreas que você vai trabalhar com um jogador de pôquer que te procura
E aí eu vou fazer a pergunta específica para o jogador de pôquer, porque, evidentemente, o nosso público, os nossos ouvintes, vão do jogador de pôquer que está começando agora, que está aprendendo o que é range de pôquer, ao pitão, né? Do Ale Mantovani ao cara que não sabe ainda o que é GTO. Então, quais que são as bases aí dessa cadeira? Quer dizer, o que você vai trabalhar ali? Nutrição, vida amorosa, sexualidade, que é uma coisa que a gente ou falou ou vai falar, dependendo aqui de onde entrou a parte. Acho que isso vai depender muito. Eu sei que já disse isso, mas eu gostaria de falar novamente que vai depender muito da pessoa e do tipo de trabalho que a gente fizer. Eu tenho um trabalho aqui curto, tenho um trabalho aqui um pouquinho mais longo. No curto, eu tento. Se eu oferecer esse para a pessoa, é porque eu sei que a pessoa precisa de um empurrão para ela conseguir se comprometer em um trabalho mais longo, sabe? E quando eu falo de empurrão, eu estou falando assim, eu não posso ir muito profundo com uma pessoa em pouco tempo, né? Então, provavelmente o trabalho vai ser mais voltado a ações. Você criar novos hábitos, a você talvez arrumar um pouquinho da sua qualidade de vida, talvez você começar a escrever, talvez começar a acordar mais cedo, não sei exatamente, porque como eu disse, depende muito de o que está pegando para a pessoa, mas com certeza, digamos assim, tentar criar o contexto certo para a pessoa começar a andar para frente, andar para cima, entendeu? Se a pessoa se sente estagnada, acho que esse seria um dos primeiros passos num período de curto tempo. Agora, se eu pensar, como você disse, numa pessoa que já tem um certo tempo no poker, já tem um certo sucesso, já a gente pode começar a trabalhar coisas como crenças, né? Como crenças, e essas crenças, como se disse, pode ser nutrição, relacionamento. Pode ser que uma crença nessa pessoa possa estar afetando tanto o relacionamento, tanto quanto a nutrição, tanto quanto o exercício, tanto quanto os resultados, tanto quanto essa pessoa voluma, quanto essa pessoa sabe tudo. Então, ou se essa pessoa ainda mora com os pais, ou já quer morar sozinha. Então, tem muitos fatores, mas ou se a pessoa se sente sozinha, se sente triste, se sente bem. Tem pessoas que se sentem tristes quando ganha, sabe? Então, tem muitos fatores, mas no meu trabalho, no meu princípio como coach, sempre ouvi as pessoas, né? E eu não tô ali como um cara que vai dar um conselho, sabe? Eu tô ali para que essa pessoa consiga perceber o potencial dela, de ela achar as respostas dela, e eu simplesmente facilito que no contexto certo essa pessoa possa chegar às respostas que ela precisa chegar para ganhar clareza e atingir aquilo que ela quer atingir, né? Então, é que o poker envolve tudo, né? Então, por exemplo, você pode ser bom do poker, mas você pode ser ruim de financeiro. Você pode ter uma má relação com o dinheiro, né? Então, isso pode vir de uma crença. Ou pode ser um trabalho de feridas que você tem do passado. Como eu disse, por exemplo, uma vez, né, que eu falei na primeira parte, que eu tive que tirar algumas cargas de mim, né? Algumas pressões, por exemplo, que eu tinha com aquela menina que tinha acontecido alguns problemas, um trabalho de limpeza emocional, um trabalho de deixar o cara limpo, deixar o cara com clareza, porque essa clareza, essa energia que você recupera, é essa mesma energia que você vai usar para você fazer aquilo que você realmente quer fazer, sabe? Então, eu diria que para qualquer pessoa que quer atingir alguma coisa em qualquer área da vida, que sente que não está conseguindo ir sozinha, sabe? Diego, o Jordan Peterson, que é um cara que eu adoro, um escritor que eu adoro, um psicólogo canadense, ele fala que é o seguinte, que às vezes uma atitude desencadeia uma virada legal na vida de uma pessoa. Então, que às vezes o cara começar a arrumar a cama dele no dia na hora que ele acorda, às vezes já faz uma revolução, que manter uma gaveta arrumada para quem está ali muito stuck, muito preso, uma atitude ali, ela dá uma engatilhada gigante. E sua carreira é uma carreira longa no poker. Eu imagino que devem ter tido momentos ali de que você precisava do empurrão e que esse empurrão tenha chegado em alguma coisa. Você consegue lembrar, no seu caso específico, de alguma coisa que quando você começou a fazer assim, fez uma diferença fodida, gigante na sua vida? Para falar de uma coisa recente, assim, acho que quando eu comecei a acordar mais cedo, cara, isso fez uma diferença bizarra na minha vida.
Porque eu percebi que eu tinha muito mais poder do que eu acreditava que eu tinha, sabe? E que dormir era só uma crença também. Eu achava que eu precisava dormir 8 horas e que senão eu não ia descansar. E aí quando eu comecei a pensar, não, eu vou descansar em 7 horas, vou acordar feliz da vida. Começou a acontecer. E comecei a acordar mais cedo, e comecei a acordar 5 minutos antes do alarme, e comecei a cuidar de mim, a reservar um tempo, como eu disse, para eu não reagir ao mundo, senão cuidar de mim, para eu ir para o mundo com intenção. Eu consegui amar minha mulher do jeito que ela merece, para eu ficar com meu filho com qualidade, para eu falar com os meus alunos com qualidade, falar com os meus clientes e conseguir ouvir eles estando limpo já, sabe? E não simplesmente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? E parece tudo uma loucura, sabe? Então, acho que quando eu comecei a acordar mais cedo, isso virou bastante para mim. E acho que outra coisa foi o fato de eu ser um cara mais organizado. Mas o fato de eu ser organizado foi uma consequência de crenças que eu tive que desconstruir, porque eu achava que a minha liberdade estava linkada, digamos assim, ao fato de eu não estar organizado, sabe? Eu achava que isso era liberdade, né? E daí eu fui descobrindo que era o contrário, né? Quanto mais organizado eu estiver, mais clareza eu tenho para saber onde que eu vou, e isso é liberdade, né? O fato de você saber onde você vai. Então, tudo isso me ajudou bastante, e acho que talvez seja uma das coisas pelas quais eu sinto que eu tenho essa capacidade de ajudar as outras pessoas, não somente pelo sentimento que eu tenho, assim, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo das outras pessoas, mas também porque eu já vivi, sabe? Tipo, eu já vivi todas essas etapas de, tipo, uma dança gigante, de eu me sentir mal, me sentir um lixo, de eu ter minha autoestima baixa, de me sentir sozinho, mesmo dentro do relacionamento, de sentir que o poker era tudo e que se eu não tivesse o poker não era nada, sabe? Ou, tipo, se eu tô ganhando eu me sentir muito bem, e se eu tô perdendo eu me sentir muito mal, sabe? Ou não saber com quem falar sobre a minha perda financeira. Então, todas essas coisas acho que me ajudaram acho que o fato de ter passado por todos esses desafios me ajudaram a eu ganhar muita clareza, muita experiência em quais são as coisas que estão linkadas, quais são as coisas lá no profundo digamos assim, do núcleo de você, da sua identidade, da sua personalidade, o que tem lá que precisa ser reestruturado para você criar uma coisa nova com uma base melhor, sabe? Uma base melhor, e não simplesmente jogar uma pessoa para cima falando, vamos lá, você pode, sabe? Senão com uma base que ele consiga sustentar, digamos assim. Bacana demais. Diego, duas coisas para a gente vamos caminhando para a reta final. Uma foi um vídeo que você fez que talvez você esteja apaixonado pelo poker, pelo lifestyle do poker e não pelo jogo de poker. Você falou aquilo, ou seja, refletiu a respeito daquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão do amor ao jogo, cara, do amor à técnica do jogo. Porque quando você entrou num jogo que ele era raizão, né? Ele era o seguinte, um cara é mais malandro que o outro, ele vai jogar melhor que o outro. E hoje é a hora da bunda sentada ali, mexendo no software e fazendo simulação para poder aprender. O amor seu é igual, quer dizer, era igual quando era o Diego, que era mais esperto do que os outros, que era o cara que sacava mais, e agora que é o cara que tem que trabalhar mais do que os outros. É o mesmo carinho? Cara, acho que como todo relacionamento de longo prazo muda, sabe? Acho que seu carinho, seu amor não é menos nem mais para mim, mas é diferente. Eu sempre vejo meu relacionamento com o poker como mais um relacionamento, assim como tenho um relacionamento com minha mulher, tenho um relacionamento com minha mãe, tipo, ele se transforma, sabe? Todo ano. Para comentar sobre isso, eu falaria que se você realmente não ficasse, tipo, na sua calma, se perguntando, caralho, cara, tem infinitas possibilidades de jogar aquela mão, sabe? Infinitos jeitos de jogar, e se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, e você simplesmente tá pensando, putz, quando que eu vou ganhar? Quando que vai dar certo pra mim? Sabe? Tipo, aí você tá pensando só no outcome, né? Você tá pensando só na imagem que alguém te vendeu do jogador de poker, em vez de no jogo em si. Então, pra mim, essa é a principal diferença. E eu ainda tenho esse fogo, sabe? De eu ver os meus torneios e falar, cara, aqui eu tô errado, vou colocar no software. Eu gosto ainda de aprender porque eu fico fascinado com as infinitas possibilidades que
que tem dentro do jogo e ao mesmo tempo que ele me proporciona, né? Por exemplo, essa consciência que eu ganhei com relação à intensidade, como é que isso mexe com as minhas emoções, como é que isso mexe na hora H do jogo, na pressão, como é que isso mexe nos meus outros relacionamentos, tudo isso. Eu falo, caralho, cara, tipo, se não fosse pelo poker eu não estaria sabendo nada disso, sabe? Sobre mim mesmo. Então, acho que isso significa você estar apaixonado com o jogo, mas como eu disse, hoje o jogo para mim é uma parte só da minha vida, né? Então hoje eu não fico mais apegado a que eu sou o poker ou o poker sou eu, sabe? Senão o poker é uma parte da minha vida, eu posso usar 2 horas ou 6 horas durante o meu dia, mas eu tenho outras coisas para fazer. Eu também sou life coach hoje, então eu não fico então, como eu disse, né? Tipo, meu relacionamento mudou. É como igual, você tá com uma namorada, né? Você quer ficar todo dia com sua namorada nas primeiras 2, 3 meses, né? Após 5 anos, você sabe que você quer fazer uma viagem com seus amigos e sua mulher vai estar lá e vai estar tudo bem, sabe? Vocês se amam, vocês conversam e tá tudo certo, sabe? Mas você não precisa ficar grudado ali todo dia com ela, né? Então, pra mim, essa é uma boa analogia. Hoje o poker, pra mim, é só uma parte da minha vida que eu quero e eu respeito. E é isso aí, né? Tipo, como eu disse, tipo, o problema é se você tá sempre pensando no resultado, na consequência, de você, quando que eu vou subir de stakes, etc. Isso que é ali quando o seu foco tá no lugar errado, digamos assim. Bacana demais. Quanto que significa para você o fato de você ser número 1 do país? Quer dizer, é muito rara a oportunidade que a gente tem de entrevistar um cara que é número 1 e não é número 1 hoje, não. É número 1 pra caralho. É número 1 pra sempre. Se olhar pra trás é número 1 há muito tempo, se olhar pra frente é número 1, vai ser durante tempo pra cacete. Cara, não sei, viu? Nunca pensei tanto nisso, assim, porque não vejo o Peru, digamos assim, como um país mega competitivo, né? Então, sei lá, talvez nunca me dei, assim, esse crédito, essa comemora, assim, de ser isso. E, digamos assim, um dos maus hábitos, talvez, que eu criei, assim, na minha vida é minimizar os meus as coisas que eu exatamente, as coisas que eu consegui e maximizar as cobranças, né? Então, isso foi umas coisas que eu sinto que eu tô melhorando, obviamente, mas talvez por isso eu nunca dei tanta importância a essa parte, sabe? Com certeza é uma coisa boa. Porra, tá louco, isso é pra contar pro filho. Sim. Diego, pra gente encerrar o seguinte, cara, pelo amor de Deus, um dos seus nicks é peito de peru, me explica isso, porque senão não vou dormir hoje. Cara, não sei, cara, peito, sabe, eu pensei assim, peito, pô, eu tenho peito, sabe, pra jogar, e tenho peitudo, né? Tem de ser peitudo, né? Aí eu falei, pô, eu sou peruano, né? Então peito de peru, pô, faz sentido, né? Peito de peru. Aí eu coloquei como se fosse isso, né? Tipo, um peito de peruano, sabe? Uma coisa assim. E aí eu deixei esse nick. Sei lá, foi um dia de criatividade, porque eu nunca fui muito criativo com os meus outros nicks. Diego, cara, que entrevista legal, que conversa legal, que sensação que a gente podia ficar aqui horas conversando. Obrigado pelo carinho. Em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, obrigado pela franqueza total, por não recuar de assunto nenhum, por abraçar todas as perguntas com esse carinho todo e já te deixo com o convite para você me ajudar a preparar a entrevista do Yuri, que eu ainda não entrevistei ele, porque eu vou te falar, essa é uma entrevista que a minha expectativa é tão grande que é meio que como foi a do Akari, assim, eu tenho um certo medo de fazer a entrevista de tanto que eu espero dela, e você está convidado para me ajudar a prepará-la. Boa, com certeza, posso ajudar sim. O Yuri é um cara que, tipo, eu sigo há muito tempo, né? Hoje tenho o privilégio de trabalhar com ele. E ele é um cara muito rico, joga há muito tempo, então ele tem muita história pra contar, muita experiência, muita coisa mesmo. É um cara que joga todos os jogos, muita coisa, cara. Eu fiquei em Vegas com ele ano passado, a gente trocou muita ideia. E ele foi um dos caras que me inspirou bastante o ano passado eu melhorar várias coisas na minha vida. Então, com certeza é um belo convidado ali. Bacana demais. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho, Diego. Muito obrigado, Calil.
boas vibrações ali pra galera, pra todo mundo que for ouvir e pro pessoal do Super Poker que me convidou ali pra essa conversa. Vou dividir também esse agradecimento com 3 pessoas que me ajudaram muito nessa pauta. Uma foi o Sketch, que me contou a história fantástica do PCA. Já estamos aqui no segundo PokerCast do Diego, que são 2 semanas, a entrevista é cortada no meio, então, mas quem não ouviu a primeira, corre lá, porque tem essa história espetacular. Mas o Lameirinhas também, que ajudou na pauta, me fez um carinho enorme. O Lameirinhas do Poker Lab, que me receberam lá com o maior carinho lá em Maceió, e que são caras sensacionais. O Thiago é um cara fantástico. E é o Vitão, cara. O Vitão veio dele porra, você não fez com o Diego até hoje, cadê a entrevista dele? Eu falei, cara, tem toda a razão, deixa eu correr lá atrás dele agora. Então, obrigado aos 3 também. Muito obrigado, Kalil. Essas pessoas com certeza eu conheço o Vitão há muito tempo, o Thiago também, um cara 10, eu fui lá também para Maceió, trabalhar com ele um tempo, e Sketch, pessoa que foi muito um líder para mim. Diego, sucesso, muito obrigado pelo carinho e estando no ar eu te aviso, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, valeu. Valeu. Até mais. Voltamos na nossa sensacional segunda parte da entrevista. E que homem, hein, senhor? Que homem, tá louco. Foi legal demais. Obrigado, Diego, cara. Que entrevista legal, que pessoa legal. Sensacional, fantástica, deliciosa entrevista. Obrigado, Diego. Sucesso pra você. E tamo junto, PokerCast abertíssimo. Podemos falar de coisas que nunca foram faladas, né, cara? O BTB chegou, contou, foi absolutamente franco, como vocês puderam ouvir aí. Enfim, cara, que legal, que entrevista fantástica. Lanzinha, indo rapidamente para o nosso quadro de bets esportivos, vão dar uma explicada rápida para quem não ouviu o seguinte: cada um escolheu 3, só vale o seguinte, quem ficar na frente do ranking geral, ganha 100. Se o jogador meu ou seu cravar o ranking inteiro, o 100 vira 300. Né? Então, em vez de ser 100, é 300. E para cada bracelete que um jogador meu ou seu puxar, entra 50 prata, que vai ou abater de quem perder ou adicionar para quem ganhar. Meus jogadores são Daniel Negrano, Chris Ferguson, Mike Lia, que nem para a WSOP fez. Eu quero entender o seguinte, o Chris Ferguson foi? Chris Ferguson fez simplesmente 7 ou 8 ITMs até agora. Entendi. Então prepara com o seguinte, ele não tá no top 100 não, mas ele tá ali na beiradinha, viu, pai? Uhum. deixa ele dar uma cheirada no baralho para você ver o que ele vai arrumar. E o João Simão e André Acari. João Simão é meu, André Acari é seu. Seus jogadores, Acari, Joe Cada também que não tá arrumando nada. Daniel Cates, que até onde me consta nem apareceu em Vegas até agora. Se apareceu, não arrumou muito. Com um vídeo daqui, ele deixa ele a hora que ele quiser. Exatamente. Ele é a esperança de um bracelete reto, não é de fazer ponto. Aliás, que é a esperança minha no João Simão, porque o João não grinda os Mixed Games, ao contrário do Acari, e você tem então esses 2 caras que é a esperança de bracelete. Você quer pagar 45 no Sean Deeb de uma vez? Cara, o Sean Deeb tá ruim de pegar, hein? Você quer pagar já? Você quer economizar 10% já do primeiro bracelete? Prefiro. Você quer dobrar? Dobonar? Não, também não quero. Sabe por quê, Lanzinha? Sabe por que eu não quero pegar essa parada? Porque é o seguinte, eu já vi que eu já perdi. Tá? O Sean Deeb já vai ficar na frente de jogador do ano. Eu já perdi e para dar sorte para ele eu já vou anunciar. Faltam 5 lá no 10K Dealer Choice, mas o bracelete é dele. Entrega o bracelete. Entendi. Ele é campeão. Já tô anunciando antes para regular a conta dele para você poder puxar. Que horas que volta? Essa zicada não pega não. Filho. Acho que daqui a pouco volta. Já vamos olhar aqui. O bracelete do Sean Deeb que ele já ganhou, inclusive. Ele já ganhou. Que ele já ganhou, exatamente. Então é o seguinte, você já vai ficar na frente, ele já vai puxar um bracelete, 150 já é seu. Eu tô secando ele a essa altura, é de jogador do ano. Porque se ele crava esse torneio, ele vai para segundo. Não, se ele crava não, pela solteira ele já cravou. Ele já cravou. Isso. Então, com ele já tendo cravado, ele já vai para 2.000 e tantos pontos no Player of the Year e fica um pouquinho atrás. Empolga, né? Ele fica em segundo colocado do Player of the Year geral. E aí ele empolga. Então essa é a minha secada. Entendi. Entendeu? GL, patrão. Obrigado, não vou precisar. Tweets. Daniel Negrano, ama ou odeia? Aqui é a minha ideia, um torneio com 100 jogadores, 10 mesas de 10 jogadores cada. O dealer dá uma mão, quem puxa o dinheiro já tá ITM e aí você joga o torneio normalmente. Você ama ou odeia esse torneio? Odeio. Tá louco. Porra, um gamblezinho é bom aí. Pô, mas não é gamblezinho não. Então, mas isso já existe, não? Seria um all-in or fold? Todo mundo na primeira mão? Sim. Mas ele é... Mas peraí. 10 tables, 10 jogadores... All-in na primeira mão. É all-in? Ele não fala, não. É all-in. Wherever wins. Quem ganhar a mão... Quem ganhar a primeira mão, então já entra ITM e continua o torneio normal. O torneio normal.
Ele está querendo pegar 10% do prize, que normalmente é pago 10%. É, para 10% dos vencedores. Então tem que ser all-in, não tem como. Você dá all-in, aí vão sobrar 10 jogadores e joga um torneio normal. Não, all-in vale. All-in é gamble. Gamble, vão lá sentar, for baratinho, nós vamos sentar. E depois você vai jogar o torneio com os 10 caras que ganharam. Não, mas é o que acontece, não? No torneio de all-in ou fold? Mas aí continua o all-in. Agora é o seguinte, você vai... Você vai pegar os 10 jogadores... Ele all-in só na primeira mão. Só na primeira mão. E aí depois você joga o torneio normal. Tá. Ele tá meio à toa lá, né? Ué, não sei, cara. Ele tá meio sem patrocinador, né? Porque se ele tivesse... Aliás, ele só pode fazer essa pergunta porque ele já não tá mais no PokerStars. Porque se ele faz essa pergunta, os caras já vão assim, ó o PokerStars botando outro unfold, ó o PokerStars botando outro knockout, né? Agora que ele não tem patrocinador, ele tá aí dando essa ideia. Cara, eu acho que pode ser uma ideia divertidinha. Pode ser divertidinha. E protege o recreativo. Protege o recreativo. Protege. Sim. De alguma forma protege. Então tá joia. Porque você tira o edge de todo mundo até entrar em TN. E a faca na caveira. O senhor gosta de faca na caveira. Isso é interessante. Então tá bom, beleza. Próximo tweet do dia. Marli Cordeiro. Mundo real. Ei, eu preciso de 5K. Ok, me dá seu primeiro filho como garantia, seu primogênito como garantia do empréstimo. Mundo do pôquer. Opa, preciso de 300 mil. Ok, eu te jogo pelo wallet do Belágio uma ficha e te vejo em 5 minutos quando você estiver lá dentro. O dinheiro do poker é diferente. É diferente. Sempre falei que é diferente. É diferente. Bastante, pelo jeito. Cara, e o Kevin Mathers botou o último tweet que eu achei absolutamente genial, que foi um vídeo do PokerGo, que é o seguinte: quando você realmente gosta de Coca-Cola e o Rio só serve Pepsi. Vídeo da mesa do Millionaire Maker de ontem. Cara, é um menino com uma blusa escrita Coca-Cola em letras garrafais. Ele abre o zíper da blusa, pega de um bolso interno, arranca uma garrafinha de Coca-Cola e bebe a Coca-Cola. Velho, eu sou esse cara. Esse cara tá patrocinado. Bicho, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu sou o cara do pode ser Pepsi e eu falo... Não, pode, porque não tem outra. Guaraná. Pode, mas você já caiu uma estrela no meu guia Michelin. Esse menino é patrocinado pela Coca-Cola, nós não estamos sabendo. Legal demais, cara. Cara, aliás, recomendo, viu? A Tweetosfera tá fantástica. Tweets do Mundo Poker tão sensacionais, então corre lá e vai ver. E-mails, Lonzinha. Cara, primeiro uma falinha maravilhosa do grupo do PokerCast. O Rafael Gregório falou o seguinte: cara, tá com pau aqui no PokerStars, tô perdendo ficha a rodo com isso, tá foda, o PS tá de sacanagem comigo. O Vinícius Nogueira falou o seguinte: cara, o meu PS tá com esse bug de perder ficha desde que eu criei minha conta. Então, parabéns, Vinícius, que falinha maravilhosa, senhor. Não só dele, né? Não só dele. Tem muita gente com esse bug no PS. Exatamente. Cara, que bizarro. Que homem, velho, que coisa maravilhosa. No PS que essa semana, mais uma vez, deu uma travadinha, né? Mas, porra, se a gente tava no casamento do Ari, eu tive 2 amnésias alcoólicas, travei sexta e sábado. Você travou no sábado também? Sexta e sábado. Sábado eu tive um probleminha de... cara, o Ari me acorreu. Nós fomos pra casa dele no final do casamento. Eu deitei no sofá. Segundo ele conta, eu devia mandar um áudio pra... Vamos pedir pro Ari mandar um áudio? Então tá bom, então não vou contar a história. Se o Ari me mandar um áudio do sofá e de eu indo embora da casa dele, eu boto o áudio, senão eu conto no programa que vem, ok? Justo. Isso entra de qualquer forma. E parabéns pelo vexame já adiantado. Aqui cada vexame é uma vitória. Foi o que eu disse à noiva. Exatamente. Bom, primeiramente eu não sei como é que o Guilherme Calil tá falando, né, na segunda-feira, após esse final de semana que ele viveu, né, porque foram momentos espetaculares de vida do Guilherme Calil. O Lanza, ele desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi, ainda bem que ele está vivo, a gente sempre feliz por isso. E quanto à história, né, o Guilherme Calil saiu do casamento e chegou em casa e desmaiou, né, no sofá. Eu gentilmente cobri o Guilherme por conta do frio, né? Não quis que ele passasse frio, pegasse um resfriado, uma gripe, qualquer coisa do tipo. Então botei ele lá cobertinho e ele apagou no sofá. A gente continuou lá tomando as saideiras. Quando foi finalmente a hora de ir embora, minha casa tem 2 portas de vidro, uma que vai para a rua e uma que vai para o deck, onde está a minha churrasqueira. E aí, de repente, o Guilherme Calil, ele saiu pela porta do deck.
e foi caminhando até que o Bob, nosso amigo, falou: Calil, é pro outro lado. E aí ele deu meia volta e foi em direção ao veículo, no qual ele ainda voltou dirigindo, ou seja, que homem fantástico. Cara, Pitão mandou um áudio do Afoga o Ganso, falando a respeito da música do Afoga o Ganso, que eu não conheço. Vocês ficam aí rapidamente com o áudio do Pitão. Você tá muito por fora não conhecer a música do Afoga o Ganso, velho. KKK. Tá louco, velho. Por nada ruim. A música é ruim, mas quando tocava nas baladinhas na época, as minas gostavam demais. Stromae, do cantor belga, aí, ó. Muito conhecido. Até voltei. Com dança. Tá louco. Ganso. Que isso, hein, Lanzinha? Como temos ouvintes celebridades, tá louco? Só vejo estrelas na minha frente. E o nosso ouvinte Dinho Mansur entrou pro grupo, mas não antes, sem me mandar um áudio, cara. Um áudio de 5 minutos. Eu ia até colocar o áudio dele, mas ele ficou grande, o programa tá grande demais. Mas ele mandou um áudio brutalmente esclarecedor a respeito de quem é o Giordano, que tá voando na WSOP. Quem é o monstro máximo do momento. Exatamente, o monstro do momento. Ele tá me contando que é um monstro do Game Live, é um dos maiores vencedores do CPH, com cravadas vices, mesas finais, terceiras colocações, enfim, aquele cara que a prateleira tá caindo de tanto troféu, sabe? Teve que mandar... lotada de troféus. Mandou buscar uma grua para segurar os troféus dele, regular do Live de São Paulo, mandou o telefone dele para nós, que nós, evidentemente, nós vamos precisar falar com ele depois dessa WSOP que ele tá fazendo, e super piranha do Cash Game, até fez uma comparação falou, cara, é um cara tipo Grow, Fábio Issa, esses caras, aliás, Grow, que eu encontrei com ele em São Paulo, já convidei pro PokerCast, encontrei com o Del Zebra também, já convidei para o PokerCast e vamos trazer o Bueno também. Boa. Então aguarda aí. Que homem. Vamos trazer todo mundo. E professor, comentários do YouTube. Alex Dias disse o seguinte: me sinto envergonhado por estar ouvindo o PokerCast pelo YouTube. Só para constar, eu nem sabia o que era podcast até conhecer o PokerCast, mas estou sem mais smartphone, não consigo, ainda não sei como instalar no meu Windows 10 aplicativos, então estou ouvindo pelo YouTube. E o Ronaldo Machado emendou, falou o seguinte: também estou sem celular ouvindo por aqui, kkk. Senhores, não tem vergonha nenhum ouvir o PokerCast no YouTube. Vergonha é não ouvir o PokerCast. É isso aí, cara. Essa é a frase do momento. Essa é a frase de 2019. Só vamos na missão. Vergonha é não ouvir o PokerCast. Exatamente. Lanzinha, a gente vai finalizando o nosso programa. Então é o seguinte, a nossa finalização é superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker. O PokerCast está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diárias de torneio, na abas de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. E agora, todas as terças-feiras, a live minha e do Vitão, falando da WSOP. Lanzinha, nós estamos marcando uma live daqui de casa, com álcool. Com álcool tem muito mais chance de me pegar. Exatamente, aqui. Então, provavelmente, nós vamos fazer uma live de three-way aqui em Belo Horizonte. Aí sim. Revistaflop.com.br, há mais de uma década contando as grandes histórias do poker, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e, como você pode ver durante a WSOP, pelo mundo. Lanza, a minha dica cultural acabou com o meu feriado, cara. O que aconteceu, senhor? Velho, eu fiquei treinando pra maratona um tempão. Certo. 3 meses sem álcool. Com um dia de álcool em 3 meses, que foi o dia que eu DJzei lá, não consigo DJzar sóbrio, tá definido, já expliquei essa história. 3 meses então sem álcool, exceto um dia. Tava programando, vai ter o campeonato de surf aqui em Belo Horizonte, um festival de surf music. É bom você explicar do music depois do campeonato de surf na Lagoa da Pampulha. Exatamente. E, cara, é o festival de surf music dos mais tradicionais do mundo. Ele é a 19ª edição esse ano, se não me engano. Eu toco nesse campeonato desde a 3ª. Esse ano vou tocar com Reverb All Stars e com Caipirinhas na quarta-feira. É lá na obra Bar Dançante. E falei, cara, acho que eu vou aprontar no feriado. Vou pra quebradeira, vou pra explosão. Eis que a gravadora carioca Midsummer Madness me conta o seguinte: São Paulo está tendo um festival de cinema, a 11ª edição do festival chamado In-Edit Brasil, em que quase todas as sessões, exceto as do Cine Sesc, são gratuitas. Então tem um monte de filme de música. Aí você vai falar, porra, e eu sei com isso, que tá aqui em Belo Horizonte, tocando em Belo Horizonte, em pleno campeonato de surf, o que você tem com isso? Cara, a boa notícia do In-Edit Brasil 2019 é que o Look, que é o Netflix do Festival de Cinema, o parceiro do Festival de Cinema, é um serviço
gratuito de streaming lá da SP Cine e vai passar para o Brasil inteiro um monte desses filmes de 12 a 23 de junho. Então tem um monte de dica de filme sensacional, fantástico e maravilhoso. Só para citar alguns desses filmes, 30 Anos de Anonimato, é um documentário sobre os caras do Big Trap, a Grande Trepada, é o nome da banda, era Big Trap e virou a Grande Trepada, pioneiros do Psychobilly brasileiro. Tem também um filme chamado We Need Songwriters, com gente do Hank Williams III, neto da lenda viva, da lenda morta, né, no caso, Hank Williams e o Frank Black do Pixies. Documentário feito por elas, com Pitty, a Sandra Coutinho do Mercenárias, Far From Alaska, Dominatrix e outras bandas, e A História Secreta do Pop Brasileiro, que é uma série dentro do Festival de Cinema. Então, cara, fica essa dica maravilhosa que eu vou me deliciar com ela durante o feriado e convido o ouvinte também a fazer isso. Eu, infelizmente, não tenho dicas culturais essa semana, porque foi uma semana de muita correria, senhor. Eu sei disso. Então, eu presenciei. Essa semana, se Deus quiser, ou se eu tiver um tempinho a mais, eu pretendo pelo menos engatar em 2 séries, 2 programinhas de podcast pra gente poder ter mais conteúdo. Essa semana foi só trabalho. Aí sim, Marcelo Lanza, nos indique, nos dê 5 estrelas. Nossos Instagrams são @lanzamaia e @guicalil. Eu tô no Twitter, @guicalil também. Transacione suas fichas lá pelo Fichas.net, o Lucão que nos traz semanalmente pra você. A edição é do maravilhoso Vini Oliver. Ficamos por aqui, valeu. Valeu, moçada, até semana que vem. Grande abraço. Marcelo Lanza Maia, convidamos nossos ouvintes Ui. Que peito, hein? Que peito. Eu acho que você perdeu o tempo da piada, você não estava ouvindo. Então faz o favor de não olhar o celular. Mas depois da 8ª vez que ele vibrou, eu falei, alguém morreu. Alguns atletas. Peraí, só um minutinho que eu vou olhar. Ferrei a cola aqui, velho.